Abra aí Mateus capítulo 13. Mateus 13. Verso 3 diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda terra. Saindo, porém, o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção, porque Jesus vai explicar, e 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a parábola do semeador. Ela é praticamente exatamente a mesma, como nós chamamos sinópticas, vista pela mesma ótica, ainda que um dos escritores vai dizer que a semente, antes de ser comida pelas aves, ela também foi pisada. Mas observe nesse texto, por quê? Porque provavelmente Jesus estava idealizando o plantio da cevada quando narra essa parábola. Por quê? Porque é uma plantação onde se arremessa a semente após o arado e posteriormente se passava, alguns utilizavam até árvores de espinheiro para que a terra recebesse a cobertura, ou que a semente recebesse a cobertura da terra para que pudesse germinar. Quando nós olhamos essa passagem, nós vamos entender na explicação do próprio Cristo que a semente é a palavra de Deus. Então, o semeador, ele sai para semear. O que é a semente? A semente é o quê? Me ajude aí. A semente é o quê? A palavra de isso. Ela é uma só. Ela é inegociável. Alguém pode semear a palavra brincando? Alguns podem semear a palavra gritando. Outros podem semear a palavra utilizando, um outro mecanismo de informação, um outro sistema de plantio. Mas a semente, ela é a mesma. A palavra de Deus é inegociável. Se alguém negocia com a palavra, se você me acompanha um pouquinho, você sabe por onde eu passei, em ambientes televisivos, muitas vezes em ambientes onde diversas armadilhas foram montadas. Vocês nunca me viram com a lei do politicamente correto, a lei da negociação. Não, é palavra, não se negocia. Semente é uma só. Mas, apesar do semeador ter uma única semente, ele passa por 4 solos. E isso é extremamente preocupante, por quê? Não porque são 4 solos apenas, e sim porque 3 deles são solos improdutivos. 3. Segundo Jesus, a cada 4 pessoas que estão me ouvindo agora aqui, 3 delas, se eu usar a mesma base de estatística, 3 delas são improdutivas.
E se você conhece um pouquinho o sistema do empreendedorismo, né, o sistema secular, o sistema de trabalho, você vai descobrir que há leis seculares que dizem que uma minoria trabalha para uma maioria se beneficiar. Ou seja, hoje o Brasil é alimentado por uma agricultura que é, certo, estabelecida por uma parcela extremamente insignificante de pessoas plantando para uma massa se alimentar. E segundo Jesus, aí é que eu me preocupei. É que aqui dentro tem 4 tipos de solo. E o que eu gostaria hoje que você descobrisse é qual solo você é e tomasse uma providência de acordo com o solo que o seu coração representa. Porque segundo Jesus, a terra, o solo, é o coração do homem. E há 4 tipos de corações aqui, de solos, onde a palavra de Deus, ela vai cair. O primeiro, segundo Jesus, é o solo compactado à beira do caminho. É um solo impermeável à beira do caminho. É um solo onde a semente não tem como penetrar. Então, já que ela foi arremessada e não houve uma cobertura para que ela fecundasse, as aves, um padrão perfeitamente normal, as pessoas estão entendendo o que Jesus está falando. As aves vão lá e comem a semente. Por quê? Porque ela foi arremessada. Mas espera aí, mas todas as sementes foram arremessadas? Por que é que só a que foi comida pelas aves é a que está à beira do caminho? Qual o problema tem com essa exposição? De uma forma literal, talvez nenhum. Ela simplesmente caiu à beira do caminho. Vamos usar uma exegese, né, exata. O que é? Caiu. E por que a ave comeu? Porque o chão era compactado, pessoas passavam por ali, então não havia possibilidade. Mas quando Jesus vai explicar isso, ainda no capítulo 13, ele diz assim: esse tipo de solo é o tipo de solo das pessoas que vêm para ouvir, trazendo seu corpo, mas não trouxeram consigo sua mente. Segundo Jesus, a mente dessas pessoas, ela está impermeável. Segundo Jesus, essas pessoas não são capazes de assimilar, elas sequer são capazes de lembrar depois de um culto que foi pregado. Jesus descreveu isso: esse povo me louvam com seus, mas o seu coração está distante. Você quer exemplo claro? Vai aí para tu. Estou pregando agora e tu já está assim. Que hora é isso, hein? Nossa, eu vim direto do trabalho. Achei que ia ser engraçado. Achei que ele ia falar de outra coisa. Negócio de semente. Eu nem jantei ainda não. Nossa, minha mãe ia fazer frango. Meus irmãos estão lá que comem igual um doido. Quer ver que não vai ter frango nenhum? O que sobrou do frango é o ovo. Para mim. E pior não é isso, amanhã eu vou acordar e, gente, nós passa muito rápido, Jesus, sabe? Você está me escutando? Assim. Mas amanhã tem tanta coisa para fazer, gente. Esse culto acaba que hora mesmo, hein? Se eu perder o ônibus depois do culto, eu estou lascado. Isso... Não precisa falar não, se eu pedir para levantar a mão aqui. Quem está com esse tipo de solo, e não é por maldade não, é o ativismo, é tanta coisa que a gente tem que fazer, é tanta coisa que você precisa, é tanta coisa que você veio, mas esqueceu
a mente. O que é isso aqui? Um culto? Ou The Walking Dead? O zumbi que vier. Sabe o que é mais legal? Tu tá rindo de tu mesmo. Estou fazendo uma comédia de você. Sim. Jesus falou sobre isso, sobre as pessoas que têm a oportunidade de ouvir a palavra da salvação, a palavra do milagre, a palavra da transformação, a palavra verdadeira. Mas qual é o problema? Não é a palavra, é o coração. Esse povo sai sem experiência. Esse povo sai sem provar nada. Por quê? Porque a palavra é mentirosa. Não, o problema não está na palavra. O problema às vezes nem está no preletor. O problema está no solo de quem recebe. Porque se uma igreja, para ser abençoada, dependesse de um pregador, ela estava perdida. Uma igreja, para ser abençoada, depende do Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta, independente de quem pregue. Pode ter um adúltero com um microfone na mão e você descobrir que amanhã ele estava em adultério, mas o Espírito que quer te abençoar não adultera. Ele é santo. Então o que vai acontecer na nossa vida não depende do que sai daqui, depende do que encontra aí. É assim que funciona. Então examine seu coração hoje. Se há essas preocupações, se há essas demandas, se há todo esse ambiente onde a palavra não consegue germinar, ela não consegue. Jesus utiliza a ave, algo tão precioso, como Satanás. Seu nível de atenção é tão baixo, é tão pequeno, que o diabo, ele tira. A ave come. E no seu solo, ninguém nunca plantou nada. Já jogaram muitas sementes aqui, só que nada germinou. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem que haver uma mudança. Na semente ou no solo? Na semente ou no solo? Então o que se faz com um solo compactado desse? Se ara. Deixa a lâmina do arado da palavra de Deus, do Espírito de Deus, revolver você, para que você comece a ter as suas experiências. Porque senão você vai viver de ouvir os milagres que as pessoas estão vivendo. E das duas uma. Ou você vai ter inveja das pessoas, o que vai te dar sérios problemas em seu relacionamento para com Deus. Foi o que Deus disse para Caim, gente. Os dois estavam lá, ele e Abel. Olha só, a oferta de um é aceita, de outro não. Qual é o problema? Será que o problema está em Abel? Será que o problema está na oferta? Não, o problema estava onde? Em Caim. Só que quando o problema está em nós, no nosso solo, no nosso coração, nós temos muita resistência para lidar com isso. Porque quando há um erro, primeiro, tem que haver arrependimento. Segundo, tem que haver conversão. Segundo, tem que se preparar para a disciplina dos erros que foram cometidos. E ninguém quer esse processo. As pessoas querem o imediatismo. Então olhe para a sua vida hoje e veja, se as coisas não acontecem, por quê? Que não tem nada em você. Não tem nada. Não tem nada plantado em você que possa ser produtivo. Então é inevitável que não aconteça nada na sua vida. Por quê? Porque ela é vazia. Não porque você é mau. Não.
mas porque alguma coisa aconteceu na sua trajetória que fez com que sua mente não recebesse nada. A verdade é essa. Segundo, porque eu não posso me deter muito, Jesus disse assim: a próxima semente, que foi a mesma que caiu à beira do caminho, ela continue sendo semeada, mas agora ela cai num terreno que tem pedras. E por ter pedras, há uma camada superficial de terra sobre as pedras. E a semente encontra facilidade para germinar. Só que quando ela vai aprofundar suas raízes, ela encontra obstáculos. E ela não consegue aprofundar. Mas ela germinou. A ave não comeu essa. Só que quando o sol vem, as raízes dessa não conseguiram ir para o fundo. E o sol vai assar, vai cozinhar as raízes dessa. E ela morre. Enquanto a primeira enfrenta as aves, a segunda enfrenta as pedras. Segundo Jesus, esse povo é diferente do primeiro. Este povo é o que traz a mente para o culto. Esse povo é o povo que entende, que gosta, que glorifica, que sabe por que está glorificando. Esse dia eu fui numa igreja e perguntei assim: quem quer ir para o inferno, diz amém. Deu para encher 2 ônibus. Por que é que você acha que o povo disse amém? Porque eles não estavam escutando, eles só escutaram amém. Amém. Aí, amém. Esse povo estava lá, sim ou não? Não. Agora, esse segundo ele estava, eles gostam, conhecem o hino. O povo fica poderoso Deus. Isso, louvado seja o eterno. Isso, e o jantar fica para amanhã. Isso. Esse povo entende, gosta. Só que eles não são profundos, eles são rasos. As pedras não deixam eles se aprofundar, então eles não têm raízes. E quem não tem raiz é superficial. Escute o que eu vou falar. Não precisa de grandes problemas para afetá-los. Poucas coisas afetam os superficiais. Segundo Jesus, esse povo tem problema com o quê? Com perseguição, com perda, com crise, sabe? Está muito difícil, gente. Não estou aguentando mais, não estou aguentando. Sabe assim, ninguém me nota, sabe? Eu pareço a mulher do Celto Melo, a mulher invisível. Que chupetinha, quer? No mundo tereis 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua. Isso, o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso, maior é o que está em nós do que o que está. Isso é para gente profunda, porque para gente rasinha é maior o que está aqui do que o que está aí, que está me matando, sabe? Fiquei sem vir à igreja, ninguém notou, e nem foi me visitar. Não é que eu estava doente, é que eu queria saber o meu valor. É que pastor não pode, senão ele falava o quê? Vai para o inferno, miserável, infeliz, para de me perturbar. Porque pastor tem que ser profundo. Pastor tem que tolerar o que membro não tolera. Pastor tem que ouvir, é ou não é verdade? Se nós pudéssemos nos dar o luxo que muitos membros, sim,
Tem gente que fala, ô pastorzão, aquilo é uma tralha, aquele pastor, aquilo é um atraso de vida, aquela peste. E sempre tem uma praga para contar o que você falou para nós. Aí a gente fala o quê? Acabou também tudo, agora não quero mais nada, sabe por quê? Porque eu estou cansado disso. Aí a profundidade agarra nós. E nós quer sair, não sai. Você tem que ir para o fundo, meu filho. Porque se você for para o fundo, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Quem vai para o fundo encontra lugar para resguardar suas emoções. Se te viram, se esqueceram de você, esqueceram, mas teu nome está escrito nas mãos do eterno Deus. Um povo frágil, de uma palavra que não o leva para o fundo. Por quê? Porque ele não quer? Não, porque tem. Me ajuda aí. O que tem nesse segundo solo, pelo amor do eterno? Segura um pouquinho, campeão. O que tem nesse segundo solo? Tem o quê? Então vamos tirar essas porcaria. O que é pedra? Pedra são depósitos de coisas passadas. Sabe, pastor? É isso. Me abandonaram quando eu tinha 6 meses. Nossa, você é fantástico. Você sobreviveu sozinha. Não, alguém me achou. Então, miserável. Alguém te deixou e alguém te... E você não morreu, você está aí. Louvado seja o nome do... Tira esses troços. Ah, pastor, minha mulher me traiu 70 vezes 7. Mulher nenhuma mais presta. Menino, larga esse troço aí. Tem um furor uterino. Arruma uma dona legalzinha. Tá difícil, mas tem. Mas não, fica traumatizado. Vai para o fundo. Arranca essas pedras, essas mágoas, esses ressentimentos, esses abandonos, essas tristezas, essas humilhações. Isso não pode acabar a sua história, com sua história, porque você está diante da palavra da verdade. Amém? Então vamos arrancar essas porcaria. Vamos para o terceiro, que não dá para se deter muito num só. Você já está pensando em ir embora. Mas eu estou aqui com o relógio já olhando aqui, ó. Falta 10 minutos ainda. Agora Jesus vai para o terceiro solo. Ele diz, agora a terceira semente, ela é a mesma que a primeira, sim ou não? A semente é a mesma, amém? Ela cai no meio dos espinhos. Isso. E agora ela vai botar para quebrar. Porque lá não tem pedra e não tem ave para comer. Porque a ave não vai entrar no meio dos espinhos. E lá não tem pedra. Então a semente cai e ela toca para baixo. E quando você desce, você vai para o fundo, você começa a saber seus direitos. Quem você é, quem Deus é, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Você sabe que a fidelidade, você começa a entender. E quando tu entende, o bagulho fica doido. Porque aí tu começa a prosperar, tu começa a vencer, tu começa... E é isso que Jesus falou. Por quê? Porque enquanto as pedras representam as coisas ruins, os espinhos são as boas. Casa de praia, carro importado. Você fez campanha para tirar o visto para ir para a América. E tu tirou de primeira. E nem declaração de imposto de renda tu tinha. O que é isso? Deus purinho. Isso, te abençoando. E você trocou de carro. E você agora pode fazer isso. Você pode jantar lá, acolá. E agora você está num círculo social, onde você tem muitos amigos. E uns têm um jet ski para você andar. E você anda, agora você até comprou um, porque Deus te abençoou. Isso. E é tanto compromisso. Mas tanto compromisso que o senhor entende. Tá difícil. Ou te amo.
Isso, mas tá ruim de ir, só está entendendo, né? Tem uns amigos aí. Qualquer hora eu vim aqui no culto. Foi lá com o senhor. Falou? Vai para o inferno de jet ski. Nem sei se tem água lá, não sei fervendo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Satanás que estava nas aves é o mesmo que estava na pedra. E é o mesmo que estava no espinho. Porque o diabo só vai migrando de forma, mas com o mesmo propósito, no distanciar de Deus. Se para tirar Deus de nós, ele tem que botar aves, então bota. Elas levam e nós saímos de um culto sem nada. Se nós não somos solo das aves e somos capazes de germinar, intensifica as pedras e as ressalta. E não permita que as raízes vão para o fundo. Deixa eles se abaterem com as emoções, as coisas ruins, as perdas, as crises. Mas, se o solo deles não tem pedras, vão botar espinho. Vão fazer com que os problemas não sejam internos, mas sejam externos. Porque é isso que Jesus está falando. O que é? Para o diabo, os fins justificam o meio. O que é? Se ele te der dinheiro, você vai se afastar de Deus? Então toma. Você só vai ter dinheiro por 70, 80 anos. Já já, você vai ter que estar com Ele. Mas sabe o que me encanta? É que tem um solo bom. É que tem um solo onde a semente caiu. Lá tinha ave? Não. Lá tinha pedra? Não. Lá tinha espinhos? Não. Se em algum momento esse solo teve aves, alguém passou o arado. E agora ele tinha terra para que ela cobrisse. Se em algum momento ele teve pedras, o arado também passa e remove, tira elas do fundo e levam para a superfície, para não causar danos. Aí as pedras passam a ser superficiais e as raízes passam a ser profundas, se invertem. Não tem problema teu solo ter pedra, não tem. Não tem problema teu solo ter aves. Não, elas vão passar, vão arrebatar uma boa parte do que foi pregado, mas um pouco da semente que fica é capaz de mudar a sua história. Você, mesmo sendo saudável, você vai ter pedras, só que a pedra não está mais embaixo, ela está em cima, ela está na memória, mas não governa mais o coração. Os espinhos também não tem problema. Quem sabe o solo fértil um dia também os teve, buscando sufocar. Como é que eu vou dizer para você que nós estamos privados de morar numa boa casa, num bom condomínio, de comer num bom restaurante, de usarmos boas grifes? De podermos ter conforto, compromissos, uma rede de relacionamento ampla e bem-sucedida? Não tem problema nenhum nisso. O problema é isso, ou esses espinhos sufocarem a sua produtividade. E quando eu me deparei com isso, e agora eu falo no âmbito da liderança, o que eu descobri? Se eu tenho 3 doentes para cada unção, eu devo dedicar boa parte do meu tempo a qual dos 2 grupos? O dos doentes ou do são? Os do são. Porque se eu
me dedicar aos doentes, amanhã chega mais. Quantos doentes? Se chegasse 4? 3. E quantos são? Se eu me dedico à unção que chega, eu posso capacitá-lo para que ele me ajude a cuidar dos 3 doentes que chegou com ele. Ou seja, para cada 30 doentes, eu só capacito, certo? 10 sãos. O importante é você decidir quem você é nesse embaraço. Pastor, eu até queria ser o do espinho. Até queria mesmo. De espinho aí eu até gostei. Ter as coisas, mas não ter meu coração. Mas eu não estou nessa fase, não. Eu estou na da ave. Essa que está com a cabeça lá fora já, assim, sentado no meu carro, para ir embora. Pastor, eu sou essa da pedra. Pedra lascada, polida. Sei lá se eu sou um homem das cavernas ou a mulher deles. Eu só sei não, meu, você tem que produzir. Porque se você não produzir, sabe o que vai acontecer? Você vai se ferrar. É? Improdutivo, ó. Se lasca. Então descubra quem você é. Não vou mandar você levantar a mão, não. Entendeu? Que eu posso causar um processo de mentira em tu, para impressionar quem está do lado. Por exemplo, quem não está com a mente aqui? Aí você nem levanta, sabe por quê? Porque não escutou, porque a mente não está aqui. Nem levantei. Ih, nem sei o que ele falou aí. Já está em cima da hora. Examine-se o homem a si, para de olhar para os outros. Vou usar aqui um exemplo que já usei aqui há muito tempo atrás. O exemplo do papel higiênico. O melhor exemplo do autoexame. Quando você vai ao banheiro, você se limpa, joga o papel fora? Sim ou não? Não. Você limpa. Ih, tá ruim. Faz o que de novo? Melhorou, é. Aí não tá bom não, tem que dar zoom. Aqui do lado esquerdo, aqui ainda tem um resíduo. Sabe o que eu aprendi, gente? Nós nos tornamos especialistas em olhar o papel dos outros. Fique de pé nesse momento. Pastor, o senhor é doido. Doido é o pastor que deixou eu vir aqui. Lá. Diga assim, eu quero uma terra boa. Amém? Então, seja qual for o tipo do seu solo, transformem ele hoje num solo fértil.